leitura do livro Gênesis de Moisés alcança capítulo 8, naquele momento em que nós observamos o diminuir das águas de Jesus. Vamos retomar a leitura do capítulo 8 a partir do versículo 1, para que nós possamos ter aquela visão global do processo. Lembrou-se Deus de Noé, de todo animal e de toda ave, e com ele estava na arca. E Deus fez passar o vento sobre a terra e aquietar-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus desceram. E as águas tornaram-se sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois voltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele, sobre a tarde, e ele arrancava uma folha de oliveira no seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Bom, nós já fizemos um comentário bem intenso acerca dos primeiros passos, até que nós percebêssemos aquele movimento natural de escoamento das águas. E hoje nós poderíamos retomar o nosso estudo a partir do versículo 7. Comentamos alguma coisa sobre o movimento do corpo. Esse elemento que tem um papel importante na higienização do processo de liberação das nossas dificuldades. Observamos o verbo indo e voltando, a expressão do gerúndio, criando para nós um movimento importantíssimo, uma vez que todo o processo de paralisação seria uma expressão de morte, de paralisação. E aqui nós teríamos, ao contrário, a dinâmica da vida, estabelecendo esse caminho de movimento, indo e voltando, tendo por referência o retorno, a posição da arca como o componente fundamental a partir do qual Noé receberia o retorno daquilo que foi em ti. Se nós pensarmos nesse movimento indo e voltando, naturalmente aqui nós poderíamos fazer algumas correlações, algumas associações muito básicas. Quando nós estudamos o movimento da casa mental, qual que é o produto da casa mental? O produto da nossa casa seria a secreção natural do pensamento. Tá bom? Então nós teríamos no plano da nossa casa mental como produto o pensamento.
É isso? O pensamento que tem todo esse trabalho e essa dinâmica do ir e voltar. Aquilo que sai de nós, e o corpo sai de nós, né? O corpo sai de nós, a pomba sai de nós. E nós observamos que aqui esse corpo sai indo e retorna, né? Esse voltando sugere todo o movimento que nós poderíamos trabalhar até Jerusalém, por causa e efeito. Alguns elementos que poderiam ser associados à interpretação dessa dinâmica. Aquilo que sai de nós, naturalmente, estabelece um retorno. Esse retorno. Muitas vezes nós nos questionamos por que está acontecendo comigo? Por que isso é tão repetitivo comigo? Tá certo? Várias vezes aqui sugere, não apenas uma vez, mas uma dinâmica reiterada. E é isso que acontece conosco. O que sai de nós, naturalmente, promove. E é um retorno no mesmo tom. Saiu como, voltou como, não foi isso? Saiu como, voltou como. Se existe um aspecto no papel dele como agente higienizador, aqui nós já estamos naquela interpretação puramente literal, de que seria uma ave, aquela ave que nós comentamos, que se alimenta daquilo que ninguém mais queira, que seria o papel semeador. Aqui nós estamos falando do movimento e o pensamento expressando essa condição. Se nós observamos esse pensamento, quando sai de nós, buscando aquela conceituação clássica do andragonismo de evolução dos mundos, veste o pensamento por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, a influenciar inicialmente quem? O indivíduo. Então, sai da mente, então a casa mental é a mente, e não o cérebro. Mas o cérebro é sensibilizado, porque ele é mergulhado nessa onda mental, que é o pensamento, que inunda e dá o colorido à nossa aura. Será que o pensamento é isso? O cérebro decodifica para que nós tenhamos acesso àquilo que existe na vida. Muitas vezes um pensamento denso, um pensamento negativo, ele retrata em nós sensações muito caras. Então, se não, puxa vida, eu pensei isso, mas foi tão desagradável. Então, o cérebro teria esse papel de decodificador para que nós pudéssemos registrar no campo físico o efeito desse pensamento. Então, na verdade, tudo surgiu a partir da nossa vida, lá da nossa essência. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, sua alma. O que mais? Espírito, alma e espírito. Alguns falam coração, falam de todo o entendimento, né? Entendimento. Então nós colocamos aqui 3 componentes: entendimento, alma e espírito. Tá? A condição do amor tem que ser um amor que envolva todos os aspectos do ser. Porque se nós colocarmos entendimento, coração, alma e espírito, nós estamos falando de tudo aquilo que vibra a expressão da individualidade do ser. Então é uma totalidade, numa abrangência tal que o indivíduo possa sentir-se beneficiado por essa vibração que sai de si mesmo. Amarás o Senhor teu Deus. Né? Então, o Senhor teu Deus, né, gente? Não é isso? Assim falar? Exatamente mesmo. Conferir? Às vezes a gente está falando coisa que não é exatamente, né?
E nós temos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, os 10 mandamentos, ligados lá atrás mesmo, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a eles, nem te servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visto a maldade dos pais e dos filhos, visito a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui nós temos um elemento importantíssimo, tá? Porque, vejam bem, visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. O povo voltando, né, gente? O povo está voltando? Essa visita, né? Essa visita na terceira e quarta geração. Porque muitas vezes nós não recolhemos de imediato o fruto daquilo que nós emitimos, mas num tempo posterior. Esse tempo que pode ser na próxima reencarnação, que pode ser até numa outra mais distante, mas porque fica um registro, onde? Na memória profunda, que nós poderíamos situar como sendo o arquivo desse espírito que não deixa perdido nada daquilo que foi vivenciado. O pensamento, portanto, trabalharia toda uma condição de vida na qual o indivíduo seria sensibilizado inicialmente por esses componentes, sentindo reflexos positivos ou negativos na sua estrutura globalizada, tá? Porque aqui nós estamos falando do que está no sentimento e aquilo que sai no pensamento também, tá certo? Tudo aquilo que sai da essencialidade do ser. Só que ainda tem um detalhe. Aqui o registro sai corpo, entra corpo, volta corpo. Mais à frente, nós observamos o movimento que seria aquele indispensável aqui para agregar um novo componente à nossa reflexão. Qual seria isso? Agora soltou uma bomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. O corpo tem uma missão muito clara, muito definida. Vamos ver que é diferente. Soltou um corpo que está indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Tá? Já a pomba tinha uma missão. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Então a pomba tinha um endereço, uma meta, uma definição de observação. Nós comentamos que a pomba é um registro simbólico que passa que no corpo nós temos o trabalho de higienização como componente primordial. A pomba já tem um papel definido, já tem uma função, uma meta clara, uma tarefa muito mais sutil, objetivando um movimento subsequente. Ver se as águas tinham minguado. Por que ele queria saber se as águas tinham minguado? Ele tinha um outro projeto. Ele não queria ficar enroldurado dentro da arca. Ele queria sair da arca. Mas para sair da arca era necessário o quê? Isso significa o quê? Um piso. Então, ela seria o elemento aferidor do piso, tá certo? A pomba iria ferir esse piso que foi construído no tempo, a partir dos experiências difíceis, promovidas pelo dilúvio, que tinham um papel de purificação, mas que não poderia ficar nele. Porque nós não vivemos só em estado, eu estou debaixo do batismo. Não, o batismo é só um momento, é
só uma experiência simbólica, iniciática, é uma experiência tal que tem um objetivo posterior, que é a nova vida e o novo filho. E é a pomba que sai com essa função, com esse trabalho específico, para finalizar que já era hora. Porém, nós observamos em todo esse trabalho que a pomba não acha o quê? Repouso. Tá certo? Ela não acha repouso. Atrás, nós observamos o que aconteceu com a arca primeiro. Ela repousou, não foi? Primeiro a arca repousou. Vocês lembram disso? Ela ficou ali, ela repousou um período, tá? E aí nós observamos aqui, ó, no quadro, e a arca repousou, tá? A arca repousou. Então o repouso, ele vem sendo finalizado como uma condição que precisa ser estudada. O que é esse repouso? Tá? O que é esse repouso? Um repouso para a arca, um repouso para a pomba. A arca agora estava ajustada numa condição diferente. Não estava mais sob o sabor das asas. O movimento estancou, em repouso. E agora, uma vez que na intimidade de Noé, dessa arca construída, edificada por ele, era necessário lançar mão de elementos internos que permitisse uma projeção. Seria o refazimento? O refazimento, mas uma nova estruturação. Se antes a arca movimentava qualquer elemento que promovia o movimento da arca, o que era? A água. A água. E agora, a pomba, ela promoveu esse movimento onde? No ar. Um outro elemento, né? Então aqui nós observamos, né? No ar. Porque o vento sopra, mas você não sabe onde. Há uma sublimitação dos pisos de movimento. Na água, nós tínhamos todo o trabalho da arca via sem encarnação. Batismo pela água. Porque os ensinamentos, eles são repetitivos. E nós precisamos encontrá-los nas diversas frentes. Porque se assim não for, nós estaríamos simplesmente viajando, né? Viajando, tentando ajustar. Mas quando nós observamos que os ensinamentos se repetem, que existe um toque que pode ser reencontrado mais à frente, aí isso fecha para nós como uma construção segura. Então, na arca, o movimento era de reencarnação. Agora, dentro da própria reencarnação, é possível a Noé fazer movimentos de liberação e de expansão de consciência. De que forma? Lançando o corpo, lançando agora a pomba. E essa pomba que vai através do ar consegue fazer um apanhado, tá? É aquele periscópio, né? Que faz uma análise do ambiente e retorna com uma mensagem. Uma vez que ela retorna, ainda o piso não está construído. Eu ainda preciso da minha segurança na intimidade da minha arte. Sem dúvida, todo o movimento de Noé sugere para nós que a segurança é algo construído pelo próprio indivíduo. A segurança, ela é íntima. Todas as condições exteriores, todas, elas podem ser elementos que sugiram uma certa segurança. Se nós observarmos o momento atual, no mínimo nos leva a refletir sobre os nossos conceitos de segurança. No mínimo. Aquelas pessoas que achavam que a segurança estava
no campo financeiro, tá certo? Elas tiveram, nesse instante de vida, no mínimo, um balançar, no mínimo, né, gente? Um balançar na emoção. Porque aquilo que era segurança se mostrou muito frágil. Algo que ninguém imaginava que poderia ser frágil. E, no entanto, essa fragilidade manifesta é o seguinte, gente, então hoje é que eu vou encontrar segurança. A história de Noé é a definição de esse repouso, esse aquietar-se, promovido pelo aquietar das águas, pela ação do vento, né? Então, pela misericórdia, por quem tem poder, ou pelo próprio poder, porque Deus é o poder, né? Então, não é quem tem o poder, mas é o poder, é toda a virtude, né? Porque senão nós reduzimos a expressão antropomórfica de novo na análise de Deus, então é quem, né? Então, é o poder, né? É a virtude, é a graça, né? Então, nós colocaríamos tudo aquilo, né? Que seria, mas tem que ter aquela personificação. E não ainda teria aqui a expressão da virtude. Cujo nome significa repouso. Então, redundância. Não é repouso, a arca repousa. Não é ter repouso, lança a bomba com o objetivo de alcançar o repouso. Então, né, declara isso reiterado. Deu a ideia? Claro? Então, 8 é escapar, buscar o repouso. No nome, né? A pomba, porém, não achou repouso. Tá? Não achou repouso para a planta do seu pé. Tá? Vejam bem, para a planta do seu pé. E aqui nós temos. O que significaria para nós essa planta do seu pé? O que não é o grosso do pé? Né? É a planta. É a planta. E aqui, de novo, nós identificamos que é aqui, ó. Nós precisamos de um peso para nos sentirmos seguros. Tá? Para nos sentirmos em condições de caminhar. Porque, embora ela voe, ela, apesar de alçar o voo, ela precisa de momentos de também de posicionamento, porque precisa descansar também. E precisa descansar, porque ele não dá conta. E aí eu vou descansar onde? Quantas vezes nós escutamos a pessoa falando assim, nossa, eu estou tão cansada, deixa eu tomar um cigarro, né? A gente escuta isso, né? Não é assim? Ou ao contrário, vou descansar onde? No happy hour, né? Não é isso? É o piso, a planta, do pé. Oi? Na barraca. São os momentos e os pisos que representam a escolha de cada qual, né? Então o piso para a planta do pé representa aquilo que eu escolhi como um componente que possa promover em mim um reconforto íntimo. Porque repouso fala de reconforto, né? Reconforto e repouso não fala de paralisia, mas eu trouxe posicionamento. Posicionamento é estar parado, gente? Tá? Muitas vezes o posicionamento é tão mais dinâmico e positivo do que muitos movimentos, né? Então, quer dizer, meu lugar é esse aqui, ó. Vocês estão falando que é desse jeito, mas o meu piso não é esse, né? Então, é de novo resgatarmos aquela ideia do sim e do não. Posicionar a planta do pé é definir qual a condição. Ultimamente, nós temos comentado muito sobre a nossa oscilação interna e vivamente vem a condição de peso, né? Como pedra fundamental, não é isso? Nós comentamos aqui várias vezes, né? Sobre a posição de peso como pedra.
nós poderíamos dizer pedra alicerce, firme, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então, qual igreja é essa? A igreja da estruturação do próprio ser, a intimidade dos corações que está sendo trabalhada. A partir das condições mais primitivas do mergulho do princípio inteligente no mineral. E aí, a partir do mineral, nós teríamos um movimento crescente via evolução, despertamento da consciência, para que o ser se manifeste como um homem. Noé é o precursor. Ele não é o precursor do homem. Que homem? O homem pleno. O homem que fez um modelo, Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo. Então não é fácil toda essa dinâmica. Encontrando repouso e repouso, para que possa refletir sobre aquilo que ele já construiu. E o nosso trabalho evolutivo é assim. Nós temos que parar. É o tal do fechar no balanço? Nós temos que fechar no balanço. Já é hora de fazer investidas novas? Mas quando é que a gente começa a fazer o balanço? Geralmente é no final do ano, né? Depois do Natal, que representa o nascimento, aí fecha tudo pelo balanço, né? Para virar o ano de que forma? Quais são os projetos? Quais são os objetivos a serem alcançados? O que eu não quero mais? É a hora também que a gente esvazia armário, não é? Isso eu não quero mais, isso eu não preciso mais. Então, todos nós nos encaminhamos para fechamento de etapas e de ciclos, nós temos esse tempo aí, fechado para o balanço. E não é ter esses movimentos, fechando de que forma? Esperou, tá? Esperou, ele deixa, mas espera. No 9 ainda nós teríamos, voltou para ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Ele estava, né? Ele estava na arca fazendo os movimentos, os investimentos fora da arca, trabalhando estratégias de crescimento diferenciadas. A pomba não encontra Cristo e retorna para ele a arca. O que ele faz? Estende a mão para receber. Tá? Ele estende a mão. Nós precisamos retomar aquilo que é nosso. Tá? Porque muitas vezes nós lançamos para a vida e a vida não tem piso para receber. Tá? Você queria, por exemplo, que o seu filho fosse alguém que compartilhasse os seus ideais. Tá certo? Muitos de nós vivemos essa experiência e gostaríamos que os familiares, os mais próximos, estivessem aqui conosco. E a gente lança a conta, né? Mas não tem peso para sensibilizar. Pode. E a pomba volta. Então nós temos que entender que essa pomba é nossa, tá? Vamos estender a mão e olha só o que é dito, né? Tomou-a e meteu-a consigo na arca. Isso é mesmo. Essa pomba me pertence, né? Já que é verso, né? Essa pomba me pertence. Então faz parte do meu acerto, daquilo que eu conquistei, daquilo que eu cuidei. Porque Jesus está muito claro. Dá para lançar pedras ao sol? Não dá. E nós insistimos em fazer esse movimento. Tá? Nós insistimos nesse movimento que não produz frutos. E nós fazemos um investimento crescente nesse sentido. Mas será que isso é investimento? Meu corpo vai embora, mas aqui já é a hora de pomba. Tá? Já passou essa época. Porque essa época do povo é a época do automatismo, da ignorância, né? Da ignorância, onde
a lei, ou onde e quando a lei atuava de fora para dentro, tá? De fora para dentro. Agora, na pomba, é de dentro para fora, tá? Então vai lá, quer fazer um movimento, criar um espaço, uma condição externa de segurança, mas é outro momento de evolução. Diga. É muito interessante, porque quando a mulher solta a pomba, ela não encontrou pouso para os pés. Quando ele nasce, né, ela foi procurar pouso no dia. Onde era o pouso dela? Na montanha. Então, ela volta na certeza que ela ia encontrar pouso. Exatamente. Então, é muito interessante lembrar, isso é exatamente a volta do filho dela. Sem dúvida, sem dúvida. E esse que é o exercício, gente. Esse que é o nosso exercício no estudo do Evangelho ou das Escrituras. Porque o que é sagrado, o que é simbólico, o que representa um arquétipo, tem que repetir. Porque nós só aprendemos na repetição. O que eu acho mais interessante na nossa sábado é justamente isso. Esse aprendizado, esse exercício do Evangelho. De como as coisas se dão, como é que as coisas são unidas, como é que se faz o pouso e o repouso, o movimento pendular, de vai e volta, né? Então é uma coisa maravilhosa. Eu penso, pessoalmente, eu dou graças por fazer parte desse grupo. Inclusive me permitir esse tipo de raciocínio. Que é, no mínimo é um exercício novo, né? No mínimo é um exercício novo. E aí, buscando essa colocação, vejam bem, o piso para a planta do pé. Da pomba é o quê? A mão. Então, vamos fazer o exercício como que é repetitivo. Na aula de casa. Hoje eu caprichei, né? Já gastei o 4 no pedido. Então, vejamos. O pé, só um minutinho, tá? Então, o pé recebe o pouso onde? Piso. Na mão. O piso do pé. O piso do pé está na mão. Na mão. Tá? Nós estudamos classe mental, não é isso? Olha só, como que existe uma justaposição e uma conjugação de ensinamento. Nós aprendemos que o andar inferior é o estudo, né? Não é isso? O super e o nosso consciente, não é isso? O consciente, então, seria... O que é a consciência? É a faixa, né? A faixa, quando nós operamos com lucidez, né? Operamos com lucidez. Não é isso? Não é? Então, quer dizer, na consciência, mas existe esse padrão natural de faixa de lucidez, tá? Então, se eu consigo trabalhar, tá? Nós não vamos trabalhar uma movimentação distinta sem que haja uma dinâmica consciente. Então, ele viu que ela chegou e estendeu. Ele identificou o retorno da pomba e ofereceu piso para a pomba, tá certo? Então, se nós temos ali essa lucidez, esse estado de vigília, tal que ele permite, tá? Uma ação, nós teríamos assim. Estudando de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência dispersa na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O que opera? Bom, é a luz que faz. A mão que opera. Tá?
Então existe toda uma decodificação aqui dos elementos, tá? Mas aquilo que é piso, oferecido por mão que faz, aquele que é, então vamos falar assim, é o mais baixo da pomba, é o pé da pomba, tá? Definindo que a pomba está realmente simbolizando um componente de angelitude das nossas condições mais sublimes, tá? Dentro dessa condição necessária. E o piso da pomba na concretude será dentro daquilo que eu faço, dentro daquilo que eu faço. Aquela história, né? Eu não sou anjo ainda não, mas o que eu faço enquanto eu não sou anjo? Como que eu vou me construir? Através da ação edificante. Essa volta dela seria estado de lucidez, voltando para aquilo que era o concreto, que era a segurança nas mãos. Essa volta seria, eu estou vendo a volta como lucidez. Conscientizou, voltou aí no consciente. Sem dúvida. Ó, o voo foi distante, mas isso ainda não é meu. Eu ainda não tenho recurso. Está muito para mim, tá? Então meu piso ainda é aqui, ó, na mão de Noé. Pode dizer. Eu só posso. O repouso. Exatamente, que expressa a questão de angelitude, né? De angelitude. Então nós observamos que o repouso ele acontece quando reencarnado, dentro dessa dinâmica do ir e vir, mas sempre buscando uma possibilidade crescente, né, de estruturarmos uma condição nova. Repouso. Juntamente todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Agora na porta, então vamos ver se nós achamos aqui a questão da porta. No repouso, não tem aqui não, tá? Lucas? Eu sou o pastor. Ah, chega não, gente? Quem quer mais rápido? Lavaca com asfalto para ter. Pois é, aí vamos registrar aqui. Para isso, vocês estão fazendo falta. É verdade, é complicado. Fazer lançando, né? Lançando o pensamento, e ninguém sabe volta com ele, né? É verdade. O voltar, gente, aí nós vamos ver a questão do voltar com a folhinha de oliveira, né? Vamos ver, porta fica fácil. É, mas também não dá ali, não tá? João 10. João 10. João 10. Beijão. Hã? Então vou pôr isso tudo aqui. João 10. Isso a sua porta. É 10 aí. E aí, continua lendo. Todos quantos Porque não tem a palavra repouso, tá? É, então a ideia sugere, né? Pois é, mas repouso está em Lucas, sabe? Em Lucas, repouso está em Lucas, depois eu achei. Repouso está em Lucas. Está em Lucas 11, 24. Lucas 11, 24.
24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. Então aqui nós temos outro tipo de repouso, né, gente? Olha só, até o espírito imundo busca repouso, né? Todo mundo está atrás desse repouso nas diversas faixas, tá? Então nós observamos aqui mais um elemento, umas 24, né? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, tá, gente? Lugares secos, buscando repouso, e não achando disso. Tornarei para minha casa de onde saí. Olha só. Mesmo movimento, né, que nós observamos aqui, repete literalmente. Então, essa repetição é algo muito significativo. Bom, podemos seguir, gente? Podemos. E a pomba, quando ela busca o fogo no ar, ela tem que rastrear e executar um movimento, né, constante, até não encontrando, quando encontrar os pés, ela retorna à água. Tá. Então, esse movimento... Só uma coisa, o raciocínio começou a partir de um ponto que precisa ser respeito. Ela não repousa na casa. Ela repousa no Monte Ararat. Tá? O repouso acontece quando já houve o assentamento das águas. E ela repousa no Monte Ararat, definindo que seria a expressão máxima desse subconsciente. Então aqui nós temos toda uma estrutura edificada. Então, pode continuar agora. Tá, mas então tem que compreender. Ela não repousa na água, tá? Ali naquele movimento, quando ela está em movimento, o movimento é na água. O movimento é na água, que nós interpretamos como reencarnação, tá? Agora o momento do repouso já é no homem, tá? Então já tem terra, tá? O repouso já é terra. E, na verdade, a pomba vai e volta no veículo ar. E o pouso, ou repouso, é dentro de uma estruturação já definida simbolicamente como irmão que opera. Então é um outro tipo, tá? Mas o que ela a arte, enquanto palavra, é um momento de extrema, é um momento coletivo, entende? Né? E quando a pomba alça o seu fogo, é um momento de expansão do que nós vivemos. Sem dúvida. Que está cansado de ser, né? Mateus 1. Mais sobre o voto de luz dependente de humanos no coração e encontrarei na minha audição para as nossas almas. É descanso. Mas eles colocam na concordância bíblica, tá? Eles colocam repouso e descanso como referências cruzadas, tá? Então, onde seja descanso, tem a ideia do repouso, tá? Então, o descanso e o repouso se ajudam. Mas alguém quis levantar uma? Pode falar. Muitos valores, eles falam muito de caráter, né? Caráter é um estado real. Aí, quando nós estamos fazendo esse estudo da casa mental, a gente está estudando a casa mental é um fato, né? Aí tem sempre decalado com caráter, podemos dizer que tudo isso é um fato, e quando a gente for ler o Evangelho para uma coisa assim, fora Fora. Aí nós retomamos o início do estudo, tá? Para dar a resposta ao que ela está questionando.
esse momento aqui de estudo trabalha um fato real, houve uma arca, houve um Noé, houve uma dinâmica estruturada a partir de 3 casais, na verdade 4, né? Pai, mãe, mas o espírito de todos, tá? E todos os animais dentro dessa dinâmica, houve ou não houve? Houve. Nós até estudamos o que teria sido o dilúvio, não o dilúvio universal, mas o rompimento do estreito de Gibraltar, né? E que houve, aí nós vamos até relacionamos com o que nós presenciamos, de tsunami, e que teria esse efeito capaz de ter um efeito devastador. Por isso, então quer dizer, o fato pode ter existido? Sim. Tá? O fato pode ter existido. Nas datas definidas ou não? Essa é uma outra questão, porque a contagem sempre é diferente. Mas, o que nós queremos do fato seria trabalhar o que esse fato traz para nós em termos de responsabilidade. Nós vivemos uma reencarnação. Aí a gente chega lá no plano espiritual, falando assim, vamos fazer o balanço da última reencarnação. Aí o pessoal vai dizer assim, qual que é a palavra-chave da sua reencarnação? O pessoal pode falar uma palavra-chave da sua reencarnação, que seria aquilo, vamos comparar isso, né? Dentro da iniciação, então, o livro dos mortos, né? Então, vai colocar o coração na balança, não é isso que a gente diz? Tinha que colocar lá na hora para poder fazer a travessia com o barqueiro, o que você tem que entregar? Você entrega o seu coração para poder pesar o coração e ver como é que está a sua situação, para onde é que você vai. Né? Então, quando a gente fala isso, simbolicamente, qual que é a proposta? Colocar o coração na balança é definir qual o ponto central, tá? Qual o ponto central que foi trabalhado de forma tão repetitiva nesse divino da vida, o que eu emiti e o que retornou para mim, tá? Então, nesse momento, eu coloco meu coração ali. Será que tirou o coração? Será que pesou o coração? Pode até ser feito isso ritualisticamente, com uma necessidade material por um tempo. Hoje os espíritos viram para você e falam o seguinte, eu que fui o técnico que trabalhou assim, a sua desvinculação do corpo físico, e agora é importante que você reflita sobre a síntese da sua reencarnação. Isso para espíritos que já estão vibrando em faixas de consciência, tá? Aí você vira e fala assim, nossa, não vai dar para ser não, porque a palavra-chave da minha reencarnação foi reclamação e mágoa. E aí? Tudo que todo mundo fazia para mim não era do jeito que eu queria. Tá? Tudo que era feito para mim não era do jeito que eu queria. Eu achava que eu era desrespeitado, eu achava que eu era preterido, não era como, não preenchia as minhas expectativas. Tá certo? Tem gente que vive isso? É possível viver isso? E sair da reencarnação como tônica? Tá? E aí morreu de quê? Eu tive um câncer que, generalizou-se rapidamente. Foi fulminante. Com 2 meses eu estava, foi de pâncreas. Como uma puxada, né? De pâncreas, tá? De pâncreas e foi esse vaso de bucho, tá? Foi rapidinho, né? Então, desencarnou assim. E aí? Tá tudo aqui. A nada está aqui, foi péssimo, não foi nada que eu queria. O que acontece com esse coração? É corpo ainda, né? É corpo ainda. Vai voltar para sanear, para higienizar. Não tem nada de pomba ainda não.
Então, o nosso desafio é trabalhar esses registros de tal forma que eles possam ser aplicados à nossa experiência profunda, porque senão não tem sentido. Nós somos arqueólogos, gente. Tem alguém aqui com pretensão em virar doutor em arqueologia a partir dos estudos da medicina? Não é essa a nossa proposta. Então, a nossa proposta aqui, em termos de método de pomba, é utilizar esses elementos simbólicos, aí cai na sua pergunta. Trabalhar esses elementos simbólicos de tal forma que eles possam ser apropriados, possam ser projetados, metabolizados, e saiam de nós como componentes de vida. Mas de vida nova. Aí eu falo assim, nossa, então mágoa é imunitário? Não de nada. Mágoa dá câncer? Dá. Mata? Mata. E pior, te aprisiona num ciclo de reencarnações profissionais, expiatórias. E aí você não vai poder trabalhar no sua forma. Tá? Então aí nós saímos e vamos para um prático, porque é esse prático. Nós vamos olhar, tá? Aí nós vamos para um prático violento, que é esse aqui, ó. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Quando é que eu vou ter outra chance de enviar essa arca? Essa pomba está fora da arca. Porque a vida dá chance, dá oportunidade. Mas existem ciclos a serem obedecidos. Tá? Então, o que significaria isso? Bom, não deu certo com fulano, não deu certo com meu irmão. Então, aí o que eu faço? Imaginemos uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento. Imaginemos isso. Que é uma tônica da atualidade, né? Dificuldade de relacionamento hoje tem sido algo que mobiliza muitas pessoas. Porque eu não tenho amigos, eu vivo sozinho, ninguém me entende, eu falo uma coisa e as pessoas não entendem outra. Né? Nós temos isso acontecendo demais no nosso dia a dia. E aí nós poderíamos pensar, por que será que isso acontece com essa pessoa? Por que ela vive num plano de isolamento? Ah, nós poderíamos perguntar, mas não adianta. Porque enquanto ela não se questionar pessoalmente, nesse período que ela lança o seu projeto, o projeto volta, porque ainda não tem sentido, e volta para a sua mão, aí ela tem que refletir, bom, então o que eu tenho que fazer para mudar isso? Eu respondo. Que dá para mudar o outro? Não. A gente muda o outro? Não tem jeito. Isso é algo de uma prepotência de nós acharmos que nós somos Deus, e nós não somos. Deus dá a liberdade para que nós operemos o nosso tempo. Porque se nós vamos achar que nós vamos conseguir com meia dúzia de palavras, é uma outra pretensão, né? Uma outra pretensão. Você tem 10 encarnações para promover uma humanidade rixa entre determinados espíritos. É isso? Reencarna em vários locais, em circunstâncias distintas, com valores, sem valores, com doença, com alegria, e vai mudando o painel para ver se entende. E não se entende. Aí desencarna um vira obsessor do outro. Aí chega na reunião mediúnica e a gente acha que como é adulto de falar, nós vamos caminhar a obsessão. A gente acha isso. A gente acha isso. Mas não foi conduzido, tá? Foi conduzido. Para ser conduzido, tem que ter um trabalho de saturação desse espírito que chega ali dentro de uma força atrativa tal que ele foi atraído. Na verdade, quando o espírito chega a comunicar numa reunião mediúnica, que no fundo ele já está querendo se doutrinar. Não, ele está usando, gente, assim. Mesmo que eu fale alguma coisa, né, para poder me convencer, eu estou doido para ser convencido, né? Porque para que apareceu é a pomba voltando na mão, tá? Está querendo que você seja alguma coisa, mas não é caminhador de palavras. E por isso que aí nós encontramos aqueles registros de André Luiz também. Nesses elementos, que ele tem que ser alguém que tem a força do amor, né?
para poder mobilizar a estrutura profunda desse ser. Tá? Estrutura profunda, se for uma prece, aí, se for, né? Se for uma prece que vive lá nas partes superiores, ela tem efeito transformador. Mas as nossas ainda estão muito cá embaixo. Mais ou menos isso, né? Esses espíritos, né? Que chama de nobres, né? Esse é esse espírito que consegue, né? Realmente lançar essa forma longe, e encontrar a vida longe. A forma dela já consegue ter um lugarzinho de repouso, ainda que seja muito rapidinho, tá? Lá longe. Então aí nós teríamos esse movimento para trabalhar o simbólico, mas o simbólico aplicado. E não apenas, e aplicado, gente, dentro de um contexto que aqui nós estamos falando de um simbolismo coletivo. É como se nós estivéssemos trabalhando com os arquétipos de hoje. É coletivo, tá? Do inconsciente coletivo, aquele que faz parte do histórico da humanidade. É como se nós estivéssemos trabalhando com esses símbolos, que possam nos auxiliar no autoconhecimento, para crescermos cada vez mais, para ampliarmos a nossa visão da vida e entendermos o sentido daquilo que nos acontece. Aí você chega e fala assim, no plano pessoal de novo, você me dá meu ponto. Dessa vez eu tive só uma pancreatite. Tá? Não é, gente, morreu da pancreatite aguda. Mas o sintoma vai ser um câncer. De câncer com metástase generalizada. Então nós vamos. E qual que é a palavra? A palavra era mágoa. Hoje, antes era mágoa com todas as letras maiúsculas. Só primeira, só o letra maiúsculas. Então nós vamos trabalhando essa higienização. Quantos movimentos serão necessários? Nós não sabemos. Mas esses tantos, só nós podemos viver. Aí o que a gente faz para poder saber? Onde que está o conhecido? Aqui, no ombro. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E ele arrancava uma folha de oliveira no seu bico e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Vocês entenderam por que ele soube, gente? Conheceu isso? Porque eu fico imaginando aqui, me imaginando uma oliveira. Oliveira é planta rasteira? Não. É o quê? Então, por que foi a folha da oliveira no bico? Antes, quando ele estava molhadinho, será que foi tardinho? Ela demorou muito tempo. Então demorou um tempo grande. No ciclo, porque estava tudo, né? Mas será que ela sobreviveu às árvores da oliveira? Mas será que ela nasceu e cresceu? Nasceu e cresceu, né? Não. Sobreviveu e cresceu? Não, ela nasceu e como é que não tem ninguém que entende de botânica aqui, não? Para saber como que se era possível uma árvore ficar inundada e depois, lá no Amazonas. Então, quer dizer, então como que não ia saber que já tinha chegado lá no chão? Se a copa tivesse exposta igual a gente viaja, assim, ver tudo inundado e a copa, assim, não dá para arrancar umas folhas de oliveira, não? Não, eu estou falando a partir desse raciocínio dela. A partir desse raciocínio dela. Se o raciocínio é que ela foi tamponada, tá? Ela foi tamponada, mas a água desceu e ela manifestou surpresa, não é isso?
A oliveira manifestou-se plena. Então a pomba, na hora que foi, chegou lá e encontrou, né? Então, gente, olha só. Porque se for só isso, podia ter água aqui na altura do sol. Mas depois que ele fala lá... Porque na verdade, gente, foi isso que aconteceu, ó. Era começar de novo. Era uma vida nova. Era uma estruturação toda nova. E que a pessoa fez isso. E aí, quer dizer, e então quando a gente vê, assim, como chama, desenhos, né? A pomba tem uma oliveira pequenininha começando as primeiras folhinhas, não é? Esse desenho que a gente vê de vida nova, ele está no desenho, não é o desenho do mar. Um brotinho, é um brotinho. Você já viu o desenho? Definindo que realmente é algo que começou de novo. Mas a planta não morreu não, ele está primordia sobre a terra. Tanto de aves como de gado e de feras, e de todo réquete que hoje sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seu país, tudo que havia no dia. Tudo o que havia no ser. Nós podemos pegar tudo que estava no ser. Nós podemos pegar tudo que estava no ser. Fôlego. Não, é tudo. Aí o tudo abrangeu. Aí o tudo abre espaço de abrangência. O corpo de vida tem toda a partícula criada. Mas aí o corpo de vida é a questão da respiração, né? Aí, mas quando não respira? Então, se for isso que você falou, a gente não falou assim, né? Se for isso que você falou, como que eu tenho certeza que estava assim? Então, isso também, que você falou, às vezes no máximo, pode ficar todo mundo aí, porque foram famílias e famílias comunidades. Às vezes, em algum lugar mais no outro, chegou a tampar. Não, querida, mas nós estamos trazendo a experiência de raciocinar daquilo que você propôs. Porque na proposta é que tinha que saber tudo. Tudo, tá? Um estudo que pode ser relativo ou não, né? Pode ser relativo ou não. Se for relativo, como que não é todo? Porque então podia ter nada aí. Mas ele teve uma percepção que não era isso. Se for já dito lá, que na verdade secou, varreu e brotou. Então dá com o tempo até que a semente germinar para esse do novo. Né? Então o novo ciclo com novas plantas. Então ele soube. E que nova planta? Que é a oliveira. E a oliveira dentro da expressão do óleo e da luz. Né? Por que precisou ser isso? Por que precisou ser uma oliveira? Por que não foi eucalipto? Né? Por que não foi? Nessa parte de água, não é melhor da água, então nós observamos que tem uma mensagem mostrando sintoma, mostrando o movimento da história da humanidade. Porque tem um simbólico na própria vida. Mas ele abriu para mandar. Ele abriu para poder mandar o povo, mas aí veio o simbólico de ter nossa, tinha tudo. Visão panorâmica, né? A visão que ele tinha do alto. Agora, a não ser que ele não tivesse acesso a uma janela tão pequenininha, né? Só cabia bem. Só cabia áreas muito diminutas. Né? Mas é simbólico. O grande desafio é aprendermos o simbolismo. E é na repetição dos elementos simbólicos que nós percebemos que aí teríamos uma mensagem a ser decodida. Tirá-los do caminho. É um trabalho de posição e não para dizer crescimento.
consciência. Ele, quando a pomba voltou, primeiro ele teve uma experiência, ele mandou a pomba ali na primeira vez com o financiado. Ela fizeram o financiado a primeira vez quando ela voltou. Ele sentou na mão dele, ele viu na mão dele. A segunda vez, ele já tinha passado por essa experiência. Então, esse primeiro momento, ele como se ele tivesse condições de conhecer, de explicar. Não. Na hora que voltou, eu vou na mão. Primeira vez ela foi uma financiada. Como saiu um pouco. E voltou cumprindo o financiado dela. Ela não encontrou nada. E depois, ele novamente, ele praticou o mesmo ato. Mas depois foi a primeira. Então, quando ela dorme com algo vivo, diferente disso, eu já tinha vivido nesse primeiro momento. Ela voltou com nada. Gente, e o mesmo fator, e o que chama atenção, e que sugere, né, gente, que tudo realmente foi saneado mesmo, que teve que ser uma vida nova, porque olha só, e esperou ainda outros 7 dias. É aqui que nós temos a resposta. E esperou ainda outros 7 dias. Um novo ciclo, um novo desafio, uma nova etapa de construções para que ele pudesse enviar a pomba novamente. E aí sim, ela retorna, ela retorna como? Sobre a tarde, tá? E aquilo que nós comentamos, vamos retomar o que nós comentamos semana passada, ela retorna sobre a tarde. E nós chegamos até essa leitura, vocês lembram? Do primeiro capítulo do livro Gênesis, do próprio livro Gênesis, definindo, né, que foi a tarde da manhã no dia primeiro, né? E o dia segundo foi a tarde e a manhã. Então nós não temos a primeira manhã. De novo a pomba nos deu notícia da primeira manhã, tá? Ela retorna com o fruto da manhã, né? Mas ela retorna à tarde, sugerindo que seja todo um trabalho que a gente não dá muita notícia, porque ele acontece nos padrões de inconsciência, tá? Que nós não damos muita notícia porque não é a taxa de lucidez do nosso campo mental onde nós temos essa liberdade de ação, tá? Por favor, então vamos olhar então o bom, fazendo mais ou menos um paralelo com as nossas emoções, e a gente vai encaixando, vai orientando, vai pegando mais treinado, vai trabalhando, até ficar como se fosse dentro do parâmetro real. Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso que é dito, né, que o mundo material, ele seria o mundo das ilusões. Porque nós achamos que as coisas estão, né, estruturadas segundo um modelo que é fruto da nossa elaboração mental, quando na verdade a situação é muito diferente daquilo que nós imaginamos, né? Porque o próprio exemplo que nós demos em relação aos espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, numa posição tão fechada, aqui nós colocamos aquele fechamento para ser ilusório, né? Aquele fechamento para ser ilusório. Quando na verdade pode ser muito mais um vídeo de socorro, né? Não pode ser um vídeo de socorro? Gente que meninos fazendo birra, né? Meninos fazendo birra, meninos se chamando atenção, fazendo tanto de coisa errada, pois nós já sabemos que são estratégias utilizadas para alcançar o quê? Atenção. Estão querendo atenção. Até que ponto que esses espíritos que optam por viver distante da luz não estão nessa infância espiritual e de alguma forma também fazendo birra e fazendo bagunça para chamar atenção? Para ver se alguém lembra dele. Para ver se alguém lembra dele. Lembrou-se, não o Senhor, né? Não foi isso? E lembrou-se Deus de Noé. Então, quer dizer, Noé foi lembrado de tudo aquilo que ele fez correto, não foi? Pela parte, pela estruturação. E aqueles que optam por um caminho de não tácito, né? Chega um momento que a saturação vem.
Porque nós precisamos do amor para sentir o reconforto em todas as nossas estruturas, porque o corpo padece, o corpo recebe o retorno. Então aí nós poderíamos dizer que nessa condição da bomba que retorna com as folhinhas, né, de oliveira no bico. Eu joguei no bico, né? No bico a folhinha de oliveira. Se nós pensarmos nisso, essa história de que é um bico, tá? Fazer conta de que é um bico, tá? 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 Então, da bomba. Tá bom? Ah? Então, como está esse aqui? Então, são as folhinhas aqui, né? São as folhinhas do bico da bomba. O que isso sugere? Olha só, o ponto mais fino, né? Tá? É isso? E é daquele que a gente vai no mais profundo buscar. É isso? Então a onda mental, aí nós vamos voltar para os pensamentos que eu iniciamos o trabalho. A onda mental, ela trabalha dessa forma. Ela penetra, né? Ela vai e penetra. Então a gente fala sobre Maria Santíssima. Promovo a paz no lar de fulano de tal. Tá? Foi uma emissão mental, não foi? Quando essa emissão mental, Maria Santíssima, nada para Maria Santíssima, pensei em Maria Santíssima, um tanto de almas, né, que nós vamos encarnar, tanto de almas que assimilam com a energia de Maria Santíssima, juntar comigo, não foi? Foi. Pessoas que ficam nas igrejas rezando pela paz do mundo. Anônimos, tá? Mas está na faixa mental de conjugação de sintonia, de ondas mentais. Então vai junto, tá? Tudo bem. Aí chega lá, no ambiente, tá? Naquele lar. E naquele lar, houve uma súplica, tá certo? Também. Então, recebe aquilo que chega. E o que acontece? Causa e efeito. Semeia, volta. Tá? Lei do retorno. Então, o indivíduo que lançou essa bomba, vou chamar essa bomba, como sendo a emissão mental, com esse colorido, vai até o objetivo e de lá recebe o quê? Gratidão, tá? Recebe a mesma energia e aí volta, mas aquilo que saiu junto, volta grossinho, tá? Volta sustentado por muitas ondas mentais promovidas pela conjugação de ondas mentais. Então seria o quê? Seria o que a colíria representa, tá? Aquilo que eu vou recolher a partir da minha lição, tá? Em termos de luz. Tá? Deu a ideia? Deu. Do que seria, né? A proposta simbólica daquilo que eu fui buscar. Na verdade, eu fui buscar um peso, mas lançando o meu melhor e salvando a vida. E por que nós somos chamados a atuar dessa forma? Trabalhar com o meu melhor em favor da vida. O que é o meu melhor? O que é o meu melhor? Então, eu sei que é o meu melhor, não é? Não é? O meu melhor, cada um sabe. Para um, o meu melhor é varrer bem o passeio da rua. Tá certo? Varrer bem o passeio da rua. E aí o que acontece? Ninguém escorrega, ninguém machuca, tá certo? Passando pelo meu passeio. Contribuiu para o coletivo. Qual que é o meu melhor? O meu melhor, eu sou ótimo para fazer trabalho assistencial. Não, comigo é bazar, gente. Não, comigo é fazer dinheiro. Tudo que põe na minha mão é fazer dinheiro. Eu não tenho melhor, tá? Então, estabelecer aquilo que é o dom de cada qual. E doar esse melhor.
desse melhor a vida, é lançar a pomba e permitir que ela volte, retorne para nós com componentes luminosos, tá? Porque é dando que recebemos. E eu só tenho aquilo que eu dou, não é isso? Eu só tenho aquilo que eu dou. Tá bom? Mais algum comentário sobre as folhinhas aí de Olimpíada? Eu só queria saber se a onda mental, Tem já que pergunta? pode ser roupa, pode ser tudo, não? Não, senhora, eu sinto porque eu penso porque eu sinto. Quem vê primeiro, roupa, galinha. Ninguém pode. Tá? Está na manhã do primeiro dia. Aqui dá o Existem muitos estudos nesse sentido, né? E os estudos nesse sentido sugerem que o pensamento veio primeiro. Sugerem, né? Porque aí você trabalha o seguinte, que nós teríamos os lampejos de pensamento no animal. Ainda tem o pensamento contínuo nas ondas mentais fragmentadas, tá? Então a estruturação do pensamento teria começado primeiro. Só que tem que nós temos também registros que falam a respeito dos planos instintivos, como sendo o berço dos embriões, né? Os padrões instintivos, como sendo os embriões das sensações, tá? E por sua vez seriam os geradores dos nossos sentimentos. Então aí nós poderíamos falar o seguinte: se nós interpretarmos os instintos como sendo os pais dos nossos sentimentos, tá? Então nós poderíamos falar que seria isso primeiro. Então é uma questão de estudo, depende do foco, do ângulo e da condição. Mas o nosso grande desafio, como que nós fazemos as nossas experiências? Vamos unir, como que é o convite? A casa espírita é quase um ritual, né? Vamos unir o quê? E sentimentos. A gente pede ao unir pensamentos e sentimentos, né? E elevar então alto, não é isso? A gente faz os convites. Então o grande desafio é conjugar sentimento e pensamento. Tá? Para que nós possamos vibrar numa faixa única, para que os nossos pensamentos retratem os nossos melhores sentimentos. E os nossos melhores sentimentos possam ser materializados em pensamentos. Né? Então, aquele cumprimento, né? No coração, as palavras do pensamento. Né? Tão lindo, né? Então, no nosso coração, tem realmente as palavras que retratam o nosso pensamento, né? Que é bonito, né? Então a gente observa que em todas as experiências nós temos algo para resolver, muito significativo. O que é resposta precisa, nós não teríamos. Mas o grande desafio é trabalhar numa faixa de comunhão. Aqui, fazendo aqui um exercício, negócio do operanismo. Eu deveria que foi o ovo. Porque o ovo é assim. E no semeador, não fala lá, e Deus colheu uma semente lá, está aqui, que não, ele fala, e sair do semeador, né? Ele já tinha semente. Então era o ovo. Esse coisa Não, você viu, gente, que é bom trabalhar aqui. Eu também sou louco mesmo, não pega aí, Você está vendo uma coisa, né? Quando você bota a folhinha ali, a folhinha no fio, tá bom? Às vezes você fala assim, e por que já não botou azeitona? Não, não é a luz, né? Eu realmente já estava no tempo. Aqui, o mal falou na terra. Era rei de luz, inclusive a planta também, era ótimo, não tem tanto de lugar dele. Não, ele não, ele está querendo consertar.
Ele está falando vegetais, mas não as árvores, que são a mão toda. Aqui, gente, está na certeza superior. As árvores não é toda. E se lamenta muito que elas não vão nem aproveitar porque já tem. Aquela mulher vai, as árvores morrem todas. Então não precisa ir muito longe para sair das árvores. A anunciação na guarda, então árvores é outra coisa. Então morreu o Nico. E a árvore, ela foi semeada de alguma maneira e terminou. E para não perder muito tempo, que foi uma semana, para não perder, porque se fosse para esperar o fruto, isso 2, 3 semanas, né? Não, mas é que te falar, o senhor era tão danadinho, com 7 dias ele fez tudo. Pois é. Então, é o mesmo senhor de lá, o Edmir. Pois é, mas... Então a vida nova em 7 dias de novo. Ela virar um olha. Tem isso, e também fica mais fácil fazer a coisa, né? Porque se não tiver um bico maior, cadê o adoçônio do salão? Por isso o povo não deu notícia mais. Geração espontânea, tudo isso foram 3 porque nunca foi atinou a lei da justiça. Talvez o ramo, né, do grosso, um pouco tempo, né? Então talvez não deve ser exatamente aí, pouco tempo. Então a pomba não tirou esse ramo, ou o grosso de algo muito grande. Foi de algo que ela bem próximo do fio, da terra mesmo, pelo pouco tempo. E temos, né, que bem, digamos, verdinho, ele não era um ramo grosso, não era um pedaço grosso, só estava nascendo exatamente. Então, por isso, certeza, pelo menos, de Noé, nessa questão que as águas já tinham baixado nesse nível, daquele pequeno grosso ali, nascendo exatamente das proximidades da terra. E não para questão de tempo, demorar, para crescer, etc. Sem dúvida. Eu vou fazer um comentário aqui. Gente, eu estava de jeito que é de plantar. Está justificando aí, tá? Mas daí, vou fazer um comentário crítico a todos nós, tá? Olha o que está escrito aqui. Arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Eu desenhei 2, tá? Eu desenhei 2. Você colocou pela verdinha. Onde que está escrito pela verdinha? Então, essa é a história que cada um que conta. Muito bom. Então, eu estou precisando explicar sempre de voltar para o que está no texto, para que nosso exercício não passe para o terreno do devaneio e de ajuste a partir daquilo que é a nossa referência pessoal, tá? Então, quer dizer, bastou uma folhinha para que pudesse ser identificado com aquela espécie, tá? Se estava perdido, se estava barrida, isso nós não sabemos. Aí eu posso. Foi isso, obrigado. Essa é a amiga, viu, gente? A amiga me informar, porque eu não tenho mais uma folhinha. Gente, aqui nós temos assim, aqui é para a gente perceber o quanto que esse trabalho ele é delicado, tá? Só individual. Não, individual, tanto não simplificar ele, porque é importante ser em conjunto. Para que nós não caiamos na nossa ilusão interpretativa, e possamos até descambar no devaneio, porque não é essa a proposta, né? Nós temos que ajustar desde aqui que nós temos estudado, que nós estamos aprendendo.
Você vai visitar aquilo, eles não recebiam a Bíblia e estavam lá. Sem dúvida. Já estou valorizando, né? Eu acho que vocês ficaram... E o que morreu era os indivíduos sob suspeito, né? Foram feitos as áreas, Aqui tinha que ter um recomeço a partir de coisas básicas. As armas da pobreza e a semente. Eles já me encontraram, de onde veio semente, né? Na verdade, a gente não encontra, eles dizem que lá na pirâmide, lá não encontra sementes lá que já fizeram e elas brotaram, né? Então, quer dizer, a semente, ela fica em estado de degradação. Então, esse estado, aguardando o quê? Possibilidades desfavoráveis à sua manifestação. E é isso que acontece com os nossos comerciais. Eles estão aqui, tá? Aguardando o momento oportuno para que se manifeste.